problemas e dificuldades. O próprio Deus estava falando com Gideão através de um anjo. Mas ele estava dizendo: não, se Deus fosse na minha vida, tudo que eu estou vendo isso não ia acontecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ver Deus em nossas vidas não como a presença dele, como um Deus que faz, como um Deus que opera. Nós queremos ver Deus em nossas vidas mediante a mudança que acontece em volta de nós. Gideão, ele queria ver Deus na vida dele. Não, se o Senhor ele é comigo, por que tudo isso não sobre ele? E quantas vezes você já disse para o Senhor? E aí ele diz mais, ele diz assim: olha, o Senhor nos abandonou. E o Senhor estava dizendo: eu sou contigo. E o que Gideão olhava? Não estou vendo nada mudar. Como que o Senhor é comigo? E o Senhor dizendo: mas eu sou contigo. Você é valoroso. Daí ele olhava a situação e dizia assim: não, o Senhor me abandonou. Porque olha as coisas que estão em volta de mim. E o que esse texto ele quer dizer para nós hoje? Quantas vezes nós viemos na igreja? Quantas palavras Deus ele fala conosco? Nos anima, nos fortalece. Só que daí a hora que eu olho, eu vejo o problema e a dificuldade. Não. Se Deus ele fosse comigo, ele tinha resolvido isso. Não é assim? Se Deus fosse comigo, ele tinha me livrado daquilo. É porque muitas vezes nós queremos ver Deus na solução e não queremos ver Deus na presença. Queremos ver na solução. E tem várias pessoas que é assim, elas conseguem enxergar Deus só em solução. A hora que está no problema, ela não vê Deus. E sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Eu sou contigo. Varão valoroso. Eu sou contigo. É que não importa o que aconteça conosco, Deus ele continua conosco. Sabe que ele tem que ter a certeza que Deus está comigo? Não é quem está do meu lado. Porque quem está do meu lado todos os dias pode dizer: o Senhor é contigo. Mas quem tem que ter a certeza que Deus é com você, é você mesmo. Entenda, se nós falarmos sobre Daniel ele tinha uma certeza: Deus é comigo. Só que mesmo Deus sendo com Daniel, ele foi jogado em uma cova cheia de leões. Então podemos dizer assim: não, Deus não era com Daniel. Porque se fosse, o teria livrado da cova, como alguns dizem. Se Deus fosse com Daniel, o teria livrado, não teria permitido que ele fosse jogado aos leões e passado uma noite lá. Sabe por quê? Porque as pessoas querem medir Deus na sua vida pelos acontecimentos. Mas sabe quem te conhece verdadeiramente? O Senhor. É Ele que te conhece. E sabe o que é interessante dessa mensagem? É entendermos que Daniel ele sabia quem era o Deus dele. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe que Ele é com você? Você sabe que Ele te escolheu, que Ele é na sua vida. E a Bíblia diz que no outro dia cedo, quando o rei ele chega lá e pergunta assim: Daniel, será que o seu Deus poderia ter te livrado dos leões? Sabe qual é a resposta? Daniel ele diz: o meu Deus, ou seja, sabe, mesmo sendo jogado na cova, Daniel ele continuou dizendo: eu ainda tenho Deus. Aleluia! Entenda que Daniel lá na cova dos leões, o Deus continuava com quem? Com ele. Ele não abandonou o Senhor.
Ele não fez aqui como Gideão. Se Deus é comigo, por que eu vou para a cova? Por que eu tenho que dormir uma noite com os leões? Por que eu tenho que ser jogado lá? Não. Ele disse, ó rei, o meu Deus, ele enviou um anjo e ele fechou a boca dos leões. Aleluia! Eu passei a noite inteira na cova, mas os leões eles não puderam tocar em mim. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que enviou o seu anjo para guardar a minha vida. Entenda que não é os acontecimentos. Entenda que você tem que olhar para você e dizer, eu tenho um Deus que Ele pode me livrar. Não é as pessoas, porque pessoas vão julgar atitudes, pessoas vão julgar palavras, pessoas vão julgar locais, pessoas vão julgar um monte de coisa, pessoas vão até dizer para você, dizer assim, você não tem Deus. Não, Deus já se cansou de você. Não, Deus não vai fazer nada. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite? Eu sou contigo. Eu sou contigo. O Senhor te viu, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Só que em alguns momentos fazemos como Gideão. E tudo isso que está acontecendo, entenda uma coisa, Deus ele pode mudar toda a situação. Deus ele pode transformar. Aleluia, Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Só que daí é o ponto de Gideão. Mesmo o Senhor falando que era com ele, que era na vida dele, ele questiona. Ele diz, não. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Olha quantas coisas ruins têm nos acontecido. Olha quanta perseguição estamos dos midianitas, estamos sendo escravizados. Não. O Senhor nos abandonou. Só que entenda uma coisa. Se você for ler o texto e o contexto, você vai entender uma coisa. Deus nunca abandonou Israel. Israel que abandonou o Senhor. Só que sabe o que é mais incrível? Eu saio da mesa, mas quando eu olho para o Senhor, o Senhor diz, Senhor, eu sou com você, eu sou na sua vida, você é valoroso. Daí você olha para a dificuldade, não, o Senhor me abandonou. Não foi o Senhor que te abandonou, você deixou Ele primeiro. E mesmo você deixando Ele ainda continua dizendo, você é valoroso. Eu ainda continuo na sua vida. Mas é que nós não olhamos o contexto com a visão humana, olhando que nós muitas vezes abandonamos o Senhor e o Senhor continua, sabe, com a mão de jeito assim. Ele continua assim. Eu vou caminhando para trás, ele vai caminhando para frente com a mão assim. Daí olha o problema e diz, Deus me abandonou. Não. Deus ele continua na sua vida. E ele ainda continua o que? Insistindo. E mesmo Gideão, ele dizendo, o Senhor me abandonou. Não, o Senhor não é comigo. Daí sabe o que o Senhor lhe faz? O Senhor não desiste. Entenda uma coisa. Deus não vai desistir de te usar. Deus não vai desistir da sua vida. Deus ele vai continuar insistindo em você. Sabe por quê? Porque Ele é contigo. Porque Ele é contigo, Ele não vai desistir. Ainda que alguém tenha desistido, ainda que alguém tenha dito não tem jeito, ainda que alguém tenha falado que isso daí não vai dar em nada, o Senhor diz assim para você nesta noite, eu não desisto de você, porque eu sou contigo. Você é um varão valoroso. E mesmo a resposta de Gideão, quem sabe você tem dito algumas coisas que o Senhor desagrada. Quem sabe você tem dito algumas palavras que o Senhor olha assim e diz, não era para ter dito. Mas o Senhor não é homem. O homem guarda mágoa, o homem guarda rancor, o homem odeia, o homem vira a cara, o homem diz, não ajudo mais. Mas o Senhor é diferente.
Sabe o que o Senhor faz? Ele fala de novo com Gideão. Quando o Gideão diz, não, então o Senhor diz assim, olha, vai nesta tua força. Vai nessa tua força. E livra Israel. Não te enviei eu? Quando Gideão responde tudo aquilo, o Senhor diz assim, olha, você não está entendendo, Gideão. Vai nessa tua força, porque fui eu que te enviei. Porque muitas vezes nós queremos dar desculpas para o Senhor para não fazermos as coisas. Não é assim?